paz que não há, fica no meu coração para sempre, para sempre. Amor maior não há, que o seu não há, e ao chá, amor, perfeita se não há, fica no meu coração para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre. Aleluia. 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 Um minutinho só, irmã Maria e irmã João. Irmão Ione, fala comigo. Conseguiu o ajuste aí? Me dá um joinha aí para mim, por favor. Me ouve? Tá bom. Então, irmã Maria, mais um cântico, por gentileza, irmão João. Pai de alça, querida irmã Alba. Aleluia. Fala em de alta. Aleluia. Oi, ao vivo. Teu fluir é melhor do que tudo que conheço. Tua presença é maior do que tudo que anseio. Teu fluir é melhor do que tudo que conheço. Tua presença é maior do que tudo que anseio. Tudo que posso é ir a ti e dizer que eu te amo, oh meu rei. Tudo que posso é ir a ti e dizer que eu te amo, oh meu rei. Tudo que posso é ter a ti e dizer que eu te amo, oh meu rei. Tudo que posso é ter a ti e dizer que eu te amo, oh meu rei. Tudo que posso e ao chão. Teus cabelos ungidos estão com óleo de alegria. Tua fragrância é mais doce
cabelos e me envolver no teu amor. Tudo que posso é recostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos e me envolver no teu amor. Tudo que posso, tudo que posso, e Alcha. E Alcha. E Alcha. Aleluia. Aleluia. Obrigado, querida irmã Maria. Obrigado, querido irmão Salva, minha amada. João. Nós vamos entrar agora na parte principal da Kehilá, que é a palavra do Abba. E hoje essa responsabilidade, esse compromisso está sobre a vida do irmão Regis. Irmão Regis, em nome de Alcha. Paz de Alcha, meus queridos irmãos e aldins. Paz de Alcha, todos que vão nos ver e nos ouvir, tanto pelo Face ou pelo Facebook. E hoje o nosso tema é um tema que vai trazer amadurecimento e compreensão para muitas pessoas a respeito do tema que foi escolhido para a noite de hoje, que está registrado em Matitial, que você conhece como Mateus, e diz assim: as boas novas do reino. Hoje nós vamos tratar desse assunto. Quais são essas boas novas? E para que época ela foi citada e falada, essa pregação? Então, em Matitial, Mateus 24, verso 14, diz assim: e estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Antes de prosseguir, eu queria que os irmãos, quem tiver com a sua Bíblia, na Bíblia contém as Escrituras, ela não é as Escrituras, mas ela contém as Escrituras, para que vocês possam acompanhar, porque acompanhando vocês vão ter um entendimento melhor do que aqui vai ser falado. Eu gostaria de voltar um pouquinho no mesmo capítulo de Mateus 24, só que no versículo 11 e 13. Volte um pouquinho. E a narrativa diz assim: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E em seguida vem Mateus 24, 14, onde fala da boas novas do reino, que serão pregadas a toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essas boas novas, pessoal, que está sendo narrada aqui em Matitial, ela está falando de um tempo o qual Yahshua viveu, o qual os apóstolos viveram. Por que eu estou falando isso? Se eu pegar a narrativa e observar bem qual era os continentes que ali já existia na época de Yahshua, a gente vai ter o Império Romano, vamos ter a Europa, vamos ter a África e a Ásia. Aí eu queria ilustrar aqui, nesse momento aqui, só para os irmãos entenderem. O Império Romano, ele dominava a maior parte do continente. O Império Romano, ele estava expandido até o Mediterrâneo. Então, ele tinha uma porção muito grande, o Império Romano na época. Mas quem estava lá nessa pregação, trazendo essa boa notícia? Yahshua pregou em Roma, pregou lá dentro desse Império Romano. Os apóstolos de Yahshua também pregaram dentro desse continente romano. E Shaul. E tantos outros discípulos.
Vamos agora para a Europa. Eu vou só ilustrar para os irmãos entenderem. Na Europa, Shaul pregou na Europa, né? Aí a gente vai falar da Grécia, lá estava a cidade de Atenas e outras cidades. Mas só para ilustrar. Na África, o próprio Yausha pregou na África. Por quê? Porque Belém de Judá, ela é considerada parte da África. E era um dos continentes que também já existia na época de Yausha. E depois a Ásia. Aí tem aquela história de Shaul, que ia para a Ásia pregar e foi impedido, mas quem pregou e levou essa boa notícia para a Ásia, melhor dizendo, foi Felipe. Então, nesse contexto do tempo de Yausha, a pregação do evangelho da justiça, essas boas novas, ela foi alcançada nesses continentes que já existia no tempo de Yausha. Mas eu quero ilustrar melhor isso. Quando a gente vai para Mateus, Matitial, capítulo 4, 23 e 25, a gente vai começar a entender como é que isso aconteceu. E diz assim: ele percorreu então toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades do povo. E as notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e as pessoas levaram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e fortes dores, os possessos de demônios, os epiléticos e os paralíticos. E ele os curou. Assim, grandes multidões o seguiam, vindo da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, que nós conhecemos como Yal-Shalom, da Judéia e do outro lado do Jordão. Mateus 9:35, a gente vai melhorando esse entendimento. E diz assim: e Yalcha começou uma viagem por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade. Em Atos 8:12, a gente vai começando a melhorar esse entendimento e amadurecendo com essa pregação. E diz assim: mas acreditaram em Felipe quando ele lhes declarou as boas novas a respeito do reino de Ial e do nome de Yalcha, e tanto homens como mulheres foram imergidos. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas quando o Espírito Santo vier, que nós conhecemos como Kadosh, sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, que é Yal-Shalom, em toda a Judéia, Samaria e até a parte mais distantes da terra. Foi o que eu falei, as partes mais distantes da terra saía do Império Romano, ali onde estava presente também, próximo, Israel, a cidade de Israel, ali estava dentro, tomada por esse Império Romano, e de lá sai a boa notícia, de Israel sai a boa notícia para fora. E esses continentes mais distantes, aqui está dizendo assim, ó, e a parte mais distantes da Terra seriam os continentes africano e asiático. Para os irmãos entenderem que essa narrativa da pregação, ela, no tempo de Yalcha, ela abrangiu todos esses povos habitados da época. Mas eu vou resumir. E para o tempo do fim, como seria essa pregação do tempo final? É por isso que Yal, ele chamou remanescentes. Remanescentes significa os derradeiros, os últimos. Então, ele chama nessa época final, porque lá atrás ele parou essa pregação. Porque a boa nova que Yalcha pregou, ele pregou o nome verdadeiro do Pai, que é Ial, Yud, Rei, Vav, Rei. Ele pregava o nome verdadeiro do Pai, os apóstolos pregavam o nome verdadeiro do Pai, depois pregou o nome de Yalcha. Lá não tinha corrupção. O problema é que, com o decorrer do tempo, esse evangelho é corrompido. E a gente vê Paulo falando a respeito disso.
em algumas narrativas de Shaul, a gente vê ele dizendo, ele preocupado com a pregação do futuro. E se a gente ler, deixa eu pegar aqui aqui em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 9, diz assim, Shaul falando para os Gálatas, estou admirado que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou, com a bondade merecida de Yahshua, para seguirem outro tipo de boas novas. Não que haja outras boas novas, mas há alguns que estão perturbando vocês e querendo distorcer as boas novas a respeito do Mashiach. No entanto, mesmo que um de nós, ou um anjo, que é um mensageiro dos céus, lhe declare como boas novas, algo além das boas novas que lhes declaramos, que ele seja amaldiçoado. Como acabamos de dizer, digo agora novamente, quem quer que esteja lhes declarando como boas novas, algo além daquilo que vocês aceitaram, seja amaldiçoado. Então, o que é que aconteceu no decorrer do tempo? Yahshua pregava uma boa notícia, que significa, boa notícia, boas novas significa boa notícia, algo novo que ele veio trazer. Ele veio trazer alegria, uma notícia boa, o reino de Yahweh sobre os homens, unindo novamente Yahweh com os homens, ele sendo esse mediador entre o Criador e os homens. Mas, com o decorrer do tempo, Shaul já estava dizendo que eles iam abandonar essa boa notícia, essa boa mensagem. Eles iam deixar para trás. E Shaul, aqui em Gálatas, ele já estava preocupado com essa narrativa. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4, diz assim, mas tenho medo de que, assim como a serpente seduziu Eva pela sua astúcia, a mente de vocês seja de algum modo corrompida, afastando-se da sinceridade e da castidade que devemos ao Mashiach. Pois, de fato, se alguém chega e prega um Yahshua diferente do que nós pregamos, ou se vocês recebem um espírito diferente do que receberam, ou boas novas diferentes das que aceitaram, vocês facilmente suportam. Em outras traduções, aceitam. E foi isso que aconteceu no decorrer do tempo. Quando os apóstolos foram morrendo, no português mais simples, homens infiltrados foram corrompendo este evangelho, ou melhor, essa boa notícia, que evangelho vem do grego, né? Mas essa boa notícia que Yahshua trouxe. Que existe um só Criador, que o povo, ali em 1 Timóteo, capítulo 2, a gente vai entender, existe um só Criador e um só mediador. Essa notícia que Yahshua trouxe para aproximar o homem, o ser humano, com Yahweh, era o entendimento. As boas notícias do reino de Yahweh que ele veio fazer a mandado do Pai. Ele pregava essa boa notícia sincera, verdadeira. No decorrer do tempo, com a morte dos apóstolos, discípulos que ficaram com essa boa notícia, foi tudo corrompido. Aí nós vamos entender, Roma corrompe isso, mas não foi só Roma. Começa pelos Ialdins do passado. Tira o nome do Criador do nome do Filho, corrompendo assim uma porção das Escrituras que Roma, lá, através de Constantino, na criação do cristianismo, lá começa a corromper a mais as Escrituras. Começam a mudar os nomes, começa a introduzir uma trindade, que isso aí é ensinamento romano, onde Apocalipse 17 e 18 vai falar dessa meretriz e dessa corrupção romana. Então, a gente vê que esta boa notícia que Yahshua pregou, ela foi corrompida com o passar do tempo. Aí eu pergunto aos irmãos e a quem está nos ouvindo, se essa boa notícia ela foi corrompida, ela foi tirada o nome de Yahweh, que é o nome verdadeiro, foi tirado o nome de Yahshua, que é o nome verdadeiro, o que é que sobrou dessa boa notícia? Eu falo uma coisa para vocês, Yahweh parou o tempo. Assim como a gente entende que Yahweh parou a última semana ali citada por Daniel. Por quê? Porque no fim, no futuro,
Iau ia trazer um grupo de remanescentes, assim como já citei, para poder trazer novamente essa verdade. Trazer à tona o nome de Iau, o nome de Iausha, voltar a entender que existe um só Criador e um só mediador, que é Iausha, o Machia, o homem. Então, nesse tempo futuro, esses países que nasceram e são novos ainda, hoje a tecnologia que nós temos, esses países também estão sendo alcançados por esta boa notícia do reino de Iau. Foi isso que lá atrás, na narrativa de Matitial 24:14, nos mostra. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, aonde existir um habitante, aonde existir um ser humano capaz de ouvir essa boa notícia, e um só nesse lugar, preste bem atenção, se um só neste lugar ele receber essa notícia, é como se aquela cidade, aquele país recebesse essa boa notícia. Cabe essa pessoa dar frutos e propagar essa boa notícia para os seus conterrâneos. É isso que a narrativa aqui nos orienta. E eu quero ainda dizer mais. Usurparam o direito de Iausha. Então, como é que este evangelho pregado dentro das sinagogas atuais é um evangelho que leva à salvação ou que restaura o templo de Iau? Não, o Iau parou. Por mais que cada um de nós tenha andado por diversos lugares, tentando buscar a verdade, que isso cada um de nós fizemos, mas o evangelho da justiça ele estava ocultado, estava parado. Iau já sabia do que os homens iam fazer. Então ele ocultou o evangelho da justiça para trazer de novo só no fim dos tempos. Chegou o fim. E a você que está nos ouvindo, meu irmão e minha irmã, saiba que estamos no tempo do fim. Iau está restaurando todas as coisas para que você, meu irmão, aonde você estiver, no país que você mora, na nação que você habita, você tenha aos seus ouvidos essa porção verdadeira que lá atrás Iausha e seus apóstolos e discípulos pregavam às nações que lá existiam. Então hoje você também está tendo essa oportunidade para que você possa ser conhecedor das verdades que Iausha pregava. Não um nome falso que Roma inventou e deu para o povo, e o povo engoliu isso, as gerações engoliram isso. Então, como é que este evangelho poderia ser pregado às nações se não tinha o nome que traz salvação? Está em Atos 4:12. Debaixo do céu só há um nome, que por ele devamos ser salvos. Então, se não tinha o nome que traz salvação, porque contém o nome de Iau, está em Filipenses 2:9, que o filho herdou o nome do pai, se esse nome não contém salvação, então o que é que se pregava? Se pregava o engano, um espírito de engano foi dado a essas nações, a esses povos, porque eles não conheciam a verdade. Porque eles não tinham a verdade do nome que traz salvação em seus ouvidos. Porque a Escritura diz o seguinte, que o nome de Iausha, todo joelho se dobrará diante do nome de Iausha. Então, como é que uma notícia pregada, eu vou trazer o nome agora, um evangelho pregado que não tem essa verdade, serviria para restaurar e trazer salvação aos povos e nações? Não traria. Isso não alcançaria. Mas Iau é bom e benevolente com todos nós. No fim de tudo, ele levanta um grupo de remanescentes, o qual está levando essa mensagem, limpando a corrupção romana, para que você, meu irmão e minha irmã, possa entender que existe um só Criador, que é Iau, seu nome é Iau, um só mediador, seu nome é Iau. E este evangelho ele foi corrompido, essa boa notícia foi corrompida. Roma colocou uma trindade, criou uma trindade. Roma colocou mediadores no lugar do verdadeiro mediador, que é Iausha, o seu nome, colocou Maria. Maria teve sua importância, mas
não pode ser mediadora usurpando o lugar do Salvador Yahshua. Colocou José, colocou Francisco, Benedito e tantos outros que o próprio catolicismo romano canonizou como santos, usurpando o direito do verdadeiro e único mediador, que é Yahshua. Então, este evangelho pregado no tempo que passou, eu estou usando a expressão passada, no tempo que passou, que não tinha os nomes verdadeiros, que não tinha o conhecimento do evangelho e do reino para a justiça de Yahweh, esse evangelho, ele não serve para a restauração do corpo do Mashiach. Mas, Yahweh, com sua benevolência, trouxe novamente a restauração de tudo. Trouxe o seu nome, Isaías 52, versículo 6, trouxe o nome do seu filho, trouxe o entendimento que existe um só Criador, não existe três, não são três, isso é abominação aos olhos do Altíssimo, e que os remanescentes do fim estão presentes. Esses são os mensageiros do reino do fim, ou melhor dizendo, estes são os mensageiros das boas novas do fim, os remanescentes finais. E isso é maravilhoso. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa porção, porque tem muito conteúdo, e se a gente for mergulhar cada vez mais, o tempo passa muito rápido. Mas eu só queria chegar aqui num comentário aqui que eu fiz aqui, final. Rapidinho aqui. A verdade veio à tona, e as boas novas restauradas para o tempo do fim. Foi o que eu falei. A verdade, ela veio à tona. E agora, Yahweh está restaurando tudo no nosso tempo, para que as pessoas possam, através de cada um de nós, ter dentro de sua casa, no seu meio de comunicação que você tem, essa verdade. Agora cabe a você, meu irmão, a sua liberdade, aonde quer que você esteja. Dá um clique aí no seu telefone, ou na sua TV, ou no seu notebook. Eu não sei qual é o meio de comunicação que você tem aí. Mas essa verdade está chegando até você, no país aí que você mora. Então, procure, pesquise e busque. Provérbio 12, versículo 19. A verdade permanecerá para sempre. Mas a mentira durará apenas um instante. Foi o que aconteceu. Para nós, seres humanos, o tempo ele é muito amplo, mas para Yahweh o tempo ele é resumido, ele é pequeno. Então, esse engano que foi criado pelo Império Romano e outros, chegou ao fim. A Babilônia está sendo rachada pelo meio, porque o nome Jesus, o qual nós conhecíamos como Jesus, o Salvador, esse nome agora ele não tem mais força, porque a verdade chegou. Agora chegou Yahshua, chegou aquele o qual a verdadeira escritura fala dele, o único mediador entre o Criador e os homens. Chegou Yahshua, chegou a verdade. Então a mentira tem perna curta, num português bem simples. A mentira tem perna curta. Mas a verdade agora tomou rumo. Agora nós temos Yahshua, nós agora fomos chamados como os remanescentes e escolhidos do fim. E essa mensagem agora é a nossa responsabilidade de passar para o povo e até mesmo para as nações desse futuro. Shalom, meus irmãos. Paz de Yahshua para todos, irmão Roberto. Aleluia. O irmão fez uma exegese, uma interpretação do texto corretíssimo. Até um tempo atrás não se ouvia falar nesta verdade, ou na veracidade dessa verdade que veio agora à tona. Realmente, o que nós estávamos ouvindo nunca foi o Evangelho do Reino. Nunca foi. O Evangelho do Reino começa a ser pregado agora, nessas últimas horas, através dessa era de remanescente que surgiu. Quando nós viemos a examinar a Escritura, o Pai sempre deixou um deixa para que aqueles mais atentos começassem a compreender o que agora está sendo, ampliado nos nossos dias.
No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 6, marque isso na tua escritura, o Pai sempre deixava um deixa para aqueles que desejavam no seu coração se aproximar-se dele. As coisas estavam indo muito bem até o primeiro século e até o meado do primeiro século estava indo muito bem. Mas depois que começaram a introduzir as heresias, povos com seus costumes e práticas paganistas, aquele evangelho do reino, ele começou a ser descaracterizado, não pela mensagem do evangelho do reino, mas para aquelas pessoas que agora tomam esse partido de querer anunciar as boas novas. Só que introduziram várias heresias no meio, principalmente como o irmão colocou aí, muito feliz na colocação, os nomes paganizados. Hoje, o que nós vemos, que as pessoas chamam de evangelho do reino, nunca foi e nunca será. Hoje, aquilo que nós chamamos de querrilar, mas a religião chama de igreja, não tem nada a ver com a querrilar do Mashiach, não tem nada a ver. As suas reuniões, os seus cultos são totalmente descaracterizados daquilo que aqueles irmãos lá do primeiro século praticavam e cultuavam o Abba. Então, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo de número 16, o Pai sempre deixou um deixa para as pessoas. O que está escrito lá, irmão Roberto? Vou recitar. E o soberano continua declarando: parai sobre os cruzamentos, observai, indagai pelos caminhos antigos. O Pai sempre falou, olha, você não pode aceitar tudo. Você tem que parar uma hora na sua vida e começar a indagar, começar a questionar algumas questões, já que você quer uma proximidade de mim ou quer se aproximar de mim. Então, lá atrás, através da boca dos profetas, o Pai sempre deixou um deixa para os remanescentes, né? Um alerta. Então ele vai dizer: indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele. Então alcançareis paz e descanso para vós. Qual era a mensagem central do Evangelho das Boas Novas quando Yahshua chegou aqui nessa esfera terrena? A primeira coisa que ele dizia, irmão Regi, era: paz seja convosco, e é chegado o reino de Yahweh. Aleluia! Característica do Evangelho do Reino: paz. Paz. Em todos os aspectos. Paz. Paz entre os homens. Paz sobre as nações. Então, Yahshua logo trouxe uma mensagem central. Então, ele está dizendo: aqueles que querem verdadeiramente se achegar a ele, precisa se nutrir desse sentimento de paz. É fácil? Não é. Vivendo nessa terra turbulenta, no meio dessas pancadas diárias. Mas precisamos nutrir a nossa mente, precisamos nutrir o nosso coração com esse sentimento de paz. E Yahshua continuou ainda sendo mais ousado. Ele falou: ó, esse que eu vos dou, esse que eu trouxe uma paz para vos dar, que o mundo não tem. Qual é a paz do mundo? Qual é a paz do mundo? É, abre aspas, a sensação que as contas estão pagas, que tem uma merreca ainda de reserva, que os filhos estão bem, que a casa está repleta de mantimentos, gozamos de uma saúde. Então, essa é a paz que o mundo quer nos apresentar. Não, mas não é essa paz que Yahshua veio trazer. Ele veio trazer uma paz interior, a paz da sua presença, a paz da sua presença. É isso que nós precisamos entender. Então, ele vai dizer, e o soberano continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelo caminho antigo, interrogai pelo bom caminho, agora, pois, caminhai por ele. Ó, encontrou o caminho? Trilhe o caminho. Segue esse caminho até o fim. Então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicar-se: não cremos nisto, não o seguiremos. Ué,
O evangelho do reino agora está sendo anunciado de novo, com toda a força possível. Mas tem muitas pessoas que não creem, não querem seguir o caminho e não quer receber as boas novas da salvação. Aquilo que o irmão colocou foi muito feliz, que esse processo foi interrompido no decorrer da caminhada. Por que, irmão Roberto, foi corrompido? O irmão explicou. Porque começou a tomar forma totalmente descaracterizada do evangelho do reino, o primeiro evangelho do reino que foi anunciado. Esse evangelho que ouvimos por tantos tempos, por tantos anos, irmã Alba, talvez por década, não era o evangelho do reino verdadeiro. Quem lembra daquela propaganda do Donerex? É isso? Donerex? Parece que é, mas não é. Era o evangelho do impostor, era o evangelho da facilidade, era o evangelho da barganha. Era não, continua sendo aí para aqueles que aderem isso. É o evangelho da troca, é o evangelho do interesse, é o evangelho dos aplausos, é o evangelho, sabe, do glamour, dos holofotes, de quem prega mais, de quem fala melhor. É o evangelho da arrecadação. Nunca foi o evangelho do reino. Nunca foi o evangelho do reino. Agora sim que começamos a entender qual é o verdadeiro evangelho do reino. E as profecias estão se cumprindo bem no meio de nós. Olha o que o profeta Amós falou. Marque isso aí. É muito importante você examinar as escrituras. Estamos aqui para aprender. Ninguém aqui é o dono da palavra, mas um pouquinho que um sabe, um pouquinho que o outro sabe, a gente vai nutrindo o corpo do Mashiach, para que o corpo do Mashiach se nutre da verdadeira palavra, da palavra rema, da palavra revelada, da palavra que liberta, da palavra que traz harmonia, paz e um conceito de libertação verdadeiramente. Livro do profeta Amós, um verso apenas, capítulo de número 9. Olha a profecia que tem para esses últimos dias que nós estamos vivendo. Onde está escrito, irmão Roberto? Livro do profeta Amós, capítulo de número 9. Vou ler apenas 2 versículos. Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, diz assim: Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Dude. Quem era as tendas caídas, hein? Vamos ver aqui, ó. Quem era as tendas caídas, hein? Em outras traduções, diz o tabernáculo caído. Olha o que a profecia diz. Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Dude. Consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Aleluia! Sabe? O pai falou, vou levantar os tabernáculos caídos. Versículo de número 12 diz assim, para que eles possuam um restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante o soberano Yahweh que cumprirá todas essas promessas. Aleluia! Se sinta honrado. Você era um tabernáculo caído. Eu era um tabernáculo caído. Eu, tu, eles, nós, vós, eles, todos eram tabernáculo caído. E o Pai está fazendo o que agora? Levantando esse tabernáculo com a sua verdade, com as suas benevolências, para que essas veredas, elas possam ser bem claras na vida daqueles que verdadeiramente anseiam, desejam o verdadeiro evangelho do reino. O evangelho do reino, ele compõe da mensagem da justiça. E a mensagem da justiça nos traz responsabilidade. A mensagem da justiça nos coloca, como diz um provérbio mundano, de calça justa. Porque nós olhamos não mais para os outros, mas nós olhamos para as nossas próprias vidas.
O evangelho aí de fora, esse evangelho que andam pregando aí, é um evangelho que as pessoas se preocupam mais com a vida dos outros, com o bem-estar da vida dos outros, do que com a sua própria vida. É um evangelho de apontação, é um evangelho de tribunas e tribunais. Mas o evangelho do reino totalmente é diferente. E possamos entender isso e seguirmos sendo restaurado como tabernáculos caídos para a verdadeira habitação do Ruach Kadosh em cada um de nós. Em nome de Deus. Irmão Hélito, fala conosco. Falando de Alcha, amados irmãos, como é que estamos? Falando de Alcha para vocês também. Pelo Facebook, pelo YouTube. Ô, irmão Hélito. Eu gostaria de pedir à irmã Lu para desligar o microfone dela, por favor. Está atrapalhando. Desliga o microfone, por favor. Eu acho que ela não está ouvindo. Irmãos, Um minutinho só. Irmã Lucila, por gentileza, tu desliga o seu microfone, por gentileza, porque vários microfones ligados atrapalham na fala de quem está com a fala, tá bom? Obrigado. Então, irmãos, o irmão Regis, ele foi muito, mas muito, muito feliz na narrativa desse texto. Inclusive, eu comentei com o irmão João, né, irmão João? Eu falei, esse texto é muito difícil de ser trabalhado. Se não for através do Ruach Kadosh, não vai sair nada bom, ou não sai nada bom. Porque eu já ouvi, irmãos, muitas pregações, muitas no sistema, a respeito desse texto. Mas foi como nós aprendemos hoje aqui. Não tinha nada a ver com a verdade, irmão Regis. Tinha o que o irmão Roberto falou, denorex. Parece, mas não é. Engana direitinho as pessoas que estão lá. Porque não tem o Ruach Kadosh. Uma coisa é você estar sendo guiado pelo Ruach Kadosh, outra coisa é você estar sendo guiado pelo Espírito Santo, inventado pela Igreja Católica. Então você não entende bem. Porque se nós entendêssemos, irmãos, irmão Regis, irmão Roberto, irmão João, e os outros irmãos que estão aqui, se nós entendêssemos a verdade realmente, a gente não teria ficado 30 anos enganado, irmão Roberto. A gente teria ficado 40 anos enganado, o outro ficou 25 anos enganado. Não teríamos ficado. Sabe? Graças à benevolência de Al, que sabia que nós já iríamos nascer no engano, nessa parada que o irmão Regis citou muito bem, nessa parada no tempo da pregação do Evangelho do Reino, houve uma parada, né? Porque entraram os fermentos, e eu lembro de uma palavra que Alcha disse para os discípulos, tomem cuidado com o fermento dos hipócritas e dos fariseus. Então, já naquela época, e Alcha já estava alertando os nossos primeiros irmãos, tomem cuidado, porque ele sabia que ia entrar. E eu falo mais uma vez, o irmão Regis foi muito feliz, e eu falo para você que eu aprendi muito, muito, muito com esse texto, irmão Regis. Dou graças a Ial por sua vida, porque eu fui muito esclarecido em texto que eu não sabia explicar. Hoje, através do Ruach, o irmão Regis foi usado para nos trazer esse esclarecimento dessa parada no tempo. Nós aprendemos hoje, eu não quero ser cansativo e nem alongar minha fala, porque tem muitos irmãos que querem falar, mas houve uma parada na pregação do Evangelho, do Reino, porque tirou-se o mais sagrado, que era o nome do Pai e o nome do Filho.
Aí enxertou com o nome Jesus, com Baal, né? E paganizou tudo. Então não era o evangelho do reino. Inclusive eu falei com o irmão João antes de iniciar a gravação que a maioria de nós estávamos procurando a verdade, só que nós não estava sabendo onde estava a verdade, por isso que ficávamos igual passarinho, ficando pulando de um galho para o outro. Porque nós não encontrávamos verdade ali, nós não encontrávamos aquilo que todos nós, dentro de nós, tem um vazio. Todos nós temos um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Ial. E ao ser preenchido por Ial, automaticamente Yahshua também está dentro de nós. Mas existia esse vazio. E como o irmão Roberto falou de profecia que está se cumprindo, eu não quero ser contra o que o irmão Roberto falou, porque isso está se cumprindo em nosso meio. O irmão Roberto falou sobre que Yahshua falava, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Eu quero deixar 3 versículos aqui para os irmãos. Não quero ser nada contra o que o irmão Roberto disse. Mas qualquer versículo, Matitial, capítulo 10, versículo 34 a seguir, que diz assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Versículo 35, irmãos. Porque eu vim por em dissensão, homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Em outra parte, Yahshua disse, eis que eu vos dou a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo a dá. E o que está acontecendo conosco, irmãos, é essa guerra. Esta guerra que o irmão Roberto aceita os nomes sagrados, mas a esposa não aceita, o filho não aceita, a nora não aceita, o cunhado não aceita, e fica esta guerra. A irmã Alba aceita, reconhece os nomes sagrados, mas os filhos não querem, a filha não quer. Então essa guerra está desde os tempos dos nossos primeiros irmãos. Quando nós estamos falando em guerra, nós não estamos falando em guerra de espada, de revólver, de metralhadora, não. É uma guerra espiritual. E está em todas as nossas casas, irmãos. Só compete a nós ficar firme e reconhecer que nada é por nós, irmão Alba. É tudo pela benevolência de Ial em nossas vidas. Por isso que ele disse, eu tenho benevolência de quem eu quiser ter benevolência. E ele teve benevolência. Eu agradeço a oportunidade. Vendo Ial, correto. Essa paz que Yahshua diz que ele veio trazer, paz seja no meio de vós, é a paz de quem tem ele, irmão. Quem não tem Yahshua está em guerra. Quem não tem Yahshua está em guerra. Eu não posso perder a minha paz pela guerra das outras pessoas. Eu só lamento. Eu oro. Eu intercedo. Mas essa paz ela tem que reinar dentro de mim. Porque desde o momento que o evangelho do reino foi anunciado a cada um de nós, eu preciso entender que ele me dá paz. Que paz é essa? Paz de segurança, paz que ele está no controle de tudo, paz, sabe? Que ele que sabe das coisas. E agora, as pessoas que não têm, que não recebem, elas que estão em guerra. Guerra das dúvidas, guerra das contendas, guerra das incredulidades, guerra da escravidão, daquilo que ainda pratica, bebe, fuma, furtam, se prostitui, etc. É eles que estão em guerra. Mas aquele lar do Mashiach, a mensagem central que Yahshua trouxe para nós é a paz. Eis que eu vos dou a minha paz. Paz seja convosco. Esse negócio de ficar atribulado por qualquer coisa aí, opa, a gente precisa rever esses valores aí.
A gente tem que rever esses conceitos aí. Shaul falou, olha, muitas das vezes você vai estar caído, mas não vencido. Muitas das vezes angustiado, mas não desamparado. Então, essas coisas, nessa caminhada, elas vão acontecer. Mas isso não pode tirar minha paz. Ah, eu me atribulei hoje que eu não vou nem orar. Não, isso é birra. Isso é falta de maturidade. Isso é falta de, crescimento espiritual. O Eterno quer saber da sua birra? O Eterno quer saber do embaraço que você se meteu? Não, ele quer saber que você vá lá e clame, que você ore, que você se humilhe na presença dele. Né, irmãos? É isso. Então, nós que temos essa paz, a paz daquele lá, a paz que Alcha nos trouxe, nós não estamos em conflito de guerra. Eles estão. Quem não recebe, quem não quer viver, eles que estão em guerra. Nós até, muitas das vezes, estamos até perto da guerra, né, irmãos? Até perto da guerra. Mas a gente não pode perder essa paz. Você sabe que numa guerra, vou falar um pouco aqui do militarismo, você sabe que numa guerra, o médico, os enfermeiros, o pelotão de auxílio não pode ser atacado, não pode ser alvejado. Por quê? Porque é o pelotão do socorro. Porque é a esquadra do socorro. Se um inimigo atacar um médico, se um inimigo atacar um soldado, que faz parte da logística de salvação, eles vão responder por crime de guerra. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Nós, da parte do Criador, somos o quê? Abaixo de Alcha. São aqueles que lançam a corda para quem está se afogando. Nós levamos o extintor para aqueles que estão pegando fogo. E nada pode tirar nossa paz e ninguém pode vir contra nós, irmãos. É isso. Então, a paz que eu quis dizer, o irmão Hélito colocou aí as suas palavras bem também, mas a paz que eu estou falando é uma paz interior. Agora, se as pessoas não têm essa paz, eles estão nessa guerra, nesses conflitos, nessa rebeldia. A mãe fala, o pai fala, o avô fala, a tia fala, o tio fala, o irmão fala, o amigo fala. Eles não querem, a esposa fala, o marido fala. Eles não querem. Eles que estão em conflito, eles que estão em guerra, mas você não pode perder a sua paz por isso. A gente só lamenta. Se entristece, mas nada que possa nos neutralizar ao ponto de não avançarmos nessa batalha espiritual. Aleluia. Vamos seguir aqui com as oportunidades em nome de Alcha. Fala conosco, irmão Wagner. Fala conosco. A paz de Alcha para os irmãos e irmãs e Aldins. Bom anoitecer. Tá pegando fogo essa live. Grandiosa, né? Grande aprendizado. E o irmão Regis, o irmão Wellington, né? E aí você cumprimentou agora, o irmão Roberto, a fala deles. E eu lembrei de Caim. Porque Alcha falou para os principais saduceus, né, os fariseus, vós sou filho do maligno. E a desobediência, ela só vem nos filhos da desobediência. Eles já são classificados. Então, aquele que não obedece, aquele que lê, mas não quer entender e ignora, por isso que os que hão de vir, que estão lá no sistema religioso, e quando, igualmente, nós estamos aqui, quando vimos a mensagem, vimos o que é realmente, né? E Al nos deu a capacidade de entendimento, de separar o profano do que é Kadosh, e aí nós ouvimos e obedecemos, né? E o pecado é como uma cilada. Assim como Caim armou a cilada para Abel, né, levando ele para o campo, e Abel ali, né, confiando no próprio irmão, achando que não havia problema, não havia causa para que ele perdesse a vida, ainda mais, né, da forma que foi. Então, acredito que talvez ele pensasse que havia um ensinamento, e ali, por inveja, foi e matou o próprio irmão. E o pecado é como uma cilada, ele está sempre pronto, é só esperando uma brecha. E o pecado, ele anula
a capacidade da gente ficar sendo sustentado pelo Ruach Kadosh. Por quê? Porque Ial, ele não respirou muito bem nos tempos de Noé. E hoje, os dias de hoje, é como o tempo de Noé. Se casam, davam um casamento, né? Até que no dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E assim, quando o dilúvio passou, os 40 dias e 40 noites, né? A terra respirou. E de igual modo, os dias de hoje. Né? Nós estamos aqui como remanescentes, como os últimos, como o Regis falou. E nós estamos apregoando, né, as boas novas, sem fermento. Porque, acredito eu, desde o Concílio de Nicéia, do ano 325, foi cessado o verdadeiro evangelho. E a partir de 2012, esse mesmo evangelho voltou a ser proclamado, voltou a ser anunciado. Então, nós somos filhos da obediência, porque atendemos o chamado, né? Porque o Eterno deu-nos o Ruach Kadosh, para que possamos caminhar, trilhar juntos, na unidade como corpo vivo. Então, cada um de nós, né, que estamos aqui, nessa noite, nós podemos nos regozijar e ter a certeza de que Ial nos dará o livramento. Então, nós não podemos olhar para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que olhar por alto. E se algum irmão estiver se desviando, olhando para a esquerda e para a direita, temos que dar uma sacudida nele. Acorda, olha para o alto. Porque próximo está a redenção. Né? Então, é maravilhoso, né, estar junto com os irmãos aqui, né, crescendo e aprendendo, né, e o principal, estarmos aqui em comunhão e em união. Eu agradeço aí a oportunidade, em nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Obrigado, querido irmão Fagner, pela fala agregada aí, que o Eterno continue abençoando em nome de Yahshua Mashiach, sua vida e sua casa. Vamos ouvir mais um cântico aí com a irmã Maria e irmão João, e depois a gente vai continuar dando a fala para os irmãos aí. Aleluia. Aleluia. Que vai ser de mim? Que será de nós? Porque nem todos vão subir. Será que ninguém vai subir ao chamarim? A guerra entre irmãos, o sangue, a diferença sim no corpo disso real. Adorar Ial e rendê-lo. Aleluia. Estão se dividindo para não partir o pão, quebrando a aliança com Yahshua. Já não fazem imersão e o jejum então não querem nem falar. E não demora, vão deixar até mesmo de orar. Ah, papai, 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 ah, papai.
vai ser de mim? Que será de nós? Porque nem todos vão subir. Será que ninguém vai subir? Mas vai. A guerra entre irmãos, diferenças que esquecem mesmo disso. Real, para adorar e ao Deus. Estão se dividindo para não partir o pão, quebrando a aliança com Yahshua. Já não fazem menção do jejum, então não querem nem falar. Se não demora, vão deixar até mesmo de orar. Abba, Pai, 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 Abba, Pai. Abençoa, Pai dos céus, Pai, tchau, Pai. Abba, Pai. Aleluia, aleluia. Obrigado, irmão João. Obrigado, irmão Maria. Daqui a pouco vocês voltam. Irmã Alba, fala conosco, irmã Alba. Shalom de alça a todos. Eita glória! Shalom, shalom. Irmão Wellington, você colocou um posicionamento de que a maioria de nós, né, procuravam a verdade. Eu não procurava, não. Eu achava que eu já sabia da verdade, que eu já estava na verdade, que ali dentro era o meu... Tanto que eu fazia as coisas ali dentro das denominações com zelo, com cuidado, sabe? Que eu achava que estava tudo certinho, porque eu nunca fiquei entafuiada em casa de pastor, nunca fiquei entafuiada em casa de irmãos. A hora que o tal do pastor falava assim, a paz, né? Eu já estava no meio da rua, caçando o rumo da minha casa, para não ficar aquela chacrinha, né? Então, eu era, as minhas filhas, todo mundo sabia que eram as filhas da irmã Alba, que não ficava no meio da aglomeração. Mas quando eu vim para o Eterno me tocou, o Eterno me chamou, aí que depois que eu fui imergida, que eu comecei a frequentar, a ouvir os irmãos, as máscaras foram caindo, a cegueira os olhos foram se abrindo, os ouvidos foram... Aí que eu vi que estava num mundo totalmente fora das normas do Pai. Aí que eu vi que eu estava numa lavagem, que eu estava sendo feita uma lavagem cerebral em mim. Que aí eu fui ver, né? Mas precisei sair, precisei de não aceitar o Pai, porque o Pai que me buscou, me tirou de lá. Louvado seja Yahweh, né? E hoje eu vejo quantas pessoas estão cegas ali dentro, né? Louvado seja Yahweh. Eu vejo quantas pessoas estão cegas ali dentro. Mas o que eu queria falar também, meus amados irmãos, é sobre as boas novas que eu estou conseguindo levar para o meu filho. Meu filho está numa prisão, tá? Está numa penitenciária. E ele virou fugitivo. A ordem aqui é meter bala. Não é mais para ficar correndo atrás de preso, não. Mete bala e coloca o corpo dentro da gaveta lá e leva. É a ordem. Só que quando o Eterno, eu acabei de ouvir isso daí, quando o Eterno quer, quando o Eterno tem, como se diz,
quando o Eterno tem que chegar àquela pessoa, ele usa da forma que quer, da maneira que quer e como quer. E para o meu filho não foi diferente. Porque depois que ele virou fugitivo e ele foi para dentro da penitenciária, eu fiquei vários tempos sem ver ele, sem visitar. Não estava com raiva, não estava com ódio, eu apenas só estava decepcionada, porque eu dei o meu tudo. Eu dei o meu tudo. Gente, vocês soubessem que mãe dá o tudo. Mãe dá o tudo. Sabe? A gente enfrenta cada situação para estar ali passando, para abraçar um filho dentro da cadeia. Sabe? E dessa vez foi diferente, porque alguém chamado irmão Roberto, quando eu fui lá para a casa dele, visitar o povo, conhecer um pouquinho dessa igreja, né? Ele falou para mim assim, que ele contou uma história de uma mãe e que a mãe estava orando erroneamente e que não era para fazer isso, fazer aquilo para o filho, e sim pedir a salvação. E como sempre eu levo duas ferramentas, uma enxada e uma pá, e eu trouxe essa enxada para mim, puxei para mim. Eu falei, epa, vou pegar essa instrução. E comecei a orar, tanto para a Deise, tanto para a Ana Cláudia, tanto para a Daiane, tanto para o Fábio, tanto para o André, que são 5, eram 6, né? Pedi para o pai, salva os meus filhos. Não me interessa de como que tu vai salvar. Salva os meus filhos. Sabe? Salva os meus filhos, porque eu preciso que eles estejam debaixo da tua mão. Eu comecei a orar assim, e até agora eu continuo orando. O que aconteceu? Fui lá na cadeia, o pai macerou meu coração, né? Fui na cadeia, entrei lá dentro, eu não abracei, eu fiquei que nem uma pedra, falei, vou fazer que nem pedra. Ele me abraçou, se ajoelhou e falou, mãe, eu não tenho palavras. Mãe, eu não tenho palavras. Eu fui um burro. É isso que ele falou, eu fui um burro. Estava faltando um mês para minha soltura, 1 mês e meio para minha soltura, e eu fugi, porque ele estava trabalhando. Aí pegaram ele fumando maconha dentro do banheiro, e aí levaram ele de novo para a tranca. E nessa toda aí, só sei que era um trabalhar do pai. Nisso daí tudo, ele orou, nós oramos, tudo, e eu falei para o pai, não me deixe ser emotiva, não me deixe ser emotiva. E aí o pai me abençoou, e eu tô crendo, irmão, tô crendo, porque tudo o Eterno tem mostrado. Mandou um homem lá dentro da cela dele, falando que o nome do pai, que o nome do como que ele orava não é Deus, mas sim Yahweh, e que o nome não é Jesus, e sim Yahshua. Passado um tempo, tiraram esse homem dentro da cela. Agora, passado esses dias atrás, esses tempos atrás, fui de novo fazer visita, porque é nas sextas-feiras. Cheguei lá, abraçamos, oramos, glorificamos o nome do Eterno e ao dos Exércitos, eu te amo. Aí chegamos lá, ele pegou e falou, mãe, na parede da minha cela tem o YHWH. Lá na parede da minha cela tem isso daí. Tem de um lado e tem do outro. E eu falei, obrigado, pai, pela revelação. Aleluia. Então, as boas novas, aí depois, passado mais um tempo, ele falou, mãe, eu tive um sonho assim, e eu estava lendo esse livro e estava chorando. Passado mais um tempo, ele recebeu esse livro. Ele falou assim que lá tem o Concílio de Nicéia, lá tem o nome de Alça, lá tem o nome, sabe? Que ele falou assim que tem tantas coisas, que ele come o livro e chora.
e agradece. Ele está orando em nome de Alfa, ele está buscando Ial. Eu falei que isso daqui é um conjunto de livros, mas aqui dentro é para ele garimpar, porque tem a Sagrada Escritura. E depois de amanhã eu vou fazer visita novamente para ele. Então, está sendo levadas boas novas para ele. E eu estou glorificadamente agradecida ao Pai pelo fazer dele, pelo tocar dele. E eu peço ao Eterno que tire ele logo de lá, para ele se emergir, porque é isso que ele quer. Mas eu falei para o Pai, não pela emoção, mas de todo o coração, de toda a alma, que ele venha a ser um Ialdim. Louvado, exaltado seja Ial. Aleluia. Ial, tremendo, né, irmão? Como é que nosso Pai trabalha? O Evangelho das Boas Novas. Quando ele realmente está sendo anunciado, algo acontece na vida das pessoas que o recebem de bom agrado. Parabéns, irmã Alba. Segue aí nessa imoná em nome de Alcha. Fala conosco, querido irmão Mascarenha. Fala aí, meu irmão. Podcast. Fala, meu querido irmão, conosco aí. Me ouve? Então, enquanto o irmão se organiza lá, fala conosco, irmã Eli. Shalom de Alcha, meus irmãos e minhas irmãs. Irmã Alba, minha Aleluia! linda. Irmã Zezé. Oh, coisa boa, né? Olha, cada dia que a gente se reúne para aprender um pouco mais com os nossos irmãos, é uma alegria tão enorme que dá no nosso coração, que você já fica assim pensando, daqui a pouco vai acabar, e espero que chegue terça-feira rápido para a gente poder se reunir novamente. Mas o que eu quero falar aqui, meus irmãos, eu vou falar através de um louvor, em agradecimento ao meu Criador. De tanta coisa que andei fazendo, de quase toda me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que eu escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Ial, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Ial, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz. Oh, aleluia, foi a melhor coisa, meus irmãos. Não tem nada melhor de você ver seus netos crescendo, de você ver sua mãe com saúde, de você ver seus irmãos com saúde, mas tem uma coisa melhor do que tudo isso. É a companhia de Ial e de Alcha em nossa vida. Não somos merecedores, mas ele nos amou primeiro. Aleluia, agradeço a minha oportunidade, irmão Roberto.
Aleluia. Assim será. É a melhor coisa, né, irmãos? A Escritura vai dizer que ali onde tiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Fala conosco aí, irmão Mascarenha. Fala conosco. Entrou aí agora? Não há de tempo, não. Ele entrou aí agora. Irmão, fala conosco. Já está com a oportunidade, irmão. Pá, shalom de hoje a todo mundo. Estou aqui dando uma passada para prestigiar essa guerrilha maravilhosa. Estava aqui escutando. E é bem gratificante a gente estar no meio do povo escolhido, do povo abençoado. Então, só das participações aí que os irmãos fazem já enriquece bastante o conhecimento de todos e que algo continue abençoando a vida de cada um. Estou aqui só observando hoje, estou aqui acompanhando os irmãos aí, ficar aqui só aqui na observância. Mas estou sendo bem municiado aqui, estou sendo bem alimentado pelas grandes contribuições dos irmãos. Um grande abraço aí a todos, paz de ar. Aleluia, aleluia, querido irmão. Que o Eterno continue abençoando a sua casa e a sua vida. O nosso irmão Lucas Mascarenha aí é o nosso irmão que está nos ajudando aí nos podcasts. E a partir de sábado que vem, se o Eterno permitir, vai entrar no ar aí com algumas falas aí para enriquecer aí o corpo do Machia, tá, irmãos? Vocês possam verem lá. A partir de sábado agora a gente já vai estar com o primeiro episódio lá falando da Igreja Primitiva. E o irmão Lucas aí Mascarenha está dando essa força aí para a gente aí, junto com o irmão Wagner, irmão Josimar. Tá bom? Forte abraço. Obrigado, querido irmão Lucas. Forte abraço. Fala conosco, irmã Edmeia. Fala conosco. Está sem áudio. Shalom de Alcha, meus irmãos. Grande abraço, beijo santo em todos vocês. Foi maravilhosa hoje a demonstração de vocês. Adorei tudo que vocês falaram aí, muito, mas muito bom mesmo. E adorei mais ainda o testemunho da irmã Alba. É isso aí, minha irmã. Força e fé, sempre. Irmão, não vou me prolongar não, porque eu estou sem internet, estou nos dados móveis, tá? Já me desligaram aqui a internet aqui. Obrigada pela participação. Obrigado, querida irmã Edmeia. Irmã Edmeia é uma benção, está sempre aí nos acompanhando aí. Acho que lá é uma benção aí, não tenho dúvida que as suas orações, a cada um de nós, o corpo do Machia, tem subido até a presença do nosso Abba Pai. Que o Eterno abençoe. Hoje está com um casalzinho de neto aí, né? Abençoado, né? Está com essas bênçãos aí do seu lado. É isso aí, sendo instruído, já orientado no caminho que devo andar. Um abraço aí nas crianças, um beijo aí em cada um. Obrigado, irmã Edmeia. Fica na paz. Fala conosco, irmã Lucileide. Cadê você? Fala conosco. Shalom, meus amados irmãos. Que abençoe. É como a irmã Eli diz, né? Está baixo o seu áudio, minha irmã. Está muito baixo. Deixa eu só aumentar aqui. Acho que tá. Meu celular está com problema também. Dá para ouvir? Pronto. Shalom para todos. Que abençoe cada um de vocês. É maravilhoso ter esse encontro. Só vou pedir que os irmãos aí cantem só um louvor aí e só gratidão, viu? Só isso, obrigada pela oportunidade. Amo vocês. Amo, 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 amo. Cheiro no coração de todos. Obrigado, querida irmã Lucileide. Você é uma benção aí em nossas vidas também. Que o Eterno abençoe, continue abençoando, melhor dizendo, a ti e toda a sua casa, em nome de Yahshua Mashiach. Tá bom? Já já, irmão, vai louvar aí para a glória de Yahweh e vai alegrar o nosso espírito também. Vamos continuar, tá bom? Aguarda um minutinho só aí. Tá Cadê bom. o irmão Lucas? Quer falar, irmão Lucas? Tá com a fala aí, em nome de Yahshua. Paz de Alça, irmãos. Boa noite para todos. Que nosso Pai nos abençoe. Muito produtivo aí a fala dos irmãos. Agradecido aí pela oportunidade. Ótima noite para nós todos. Que nosso Pai nos abençoe. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigado, querido irmão Lucas. O irmão Lucas está sempre aí conosco aí. Que o Eterno continue abençoando, meu irmão, a tua casa, a tua vida, em nome de Yahshua. E que o irmão continue nessa crescente aí. Sempre priorizando o reino, a justiça do reino. Tá bom, irmão? Aleluia, O soberano irmão. é contigo. Aleluia. Forte abraço, querido irmão. Irmão Lauro, quer falar, irmão Lauro? Cadê o irmão Lauro? Quer falar conosco? Me ouve, irmão Lauro?
Então tá. Fala conosco, irmã Eunice. Quer falar, irmã Eunice? Já dei a minha contribuição. É um prazer estar no meio dessa irmandade maravilhosa. E foi muito edificante o que foi passado por Yahshua Mashiach, por vocês, tá? A gente só tem que glorificar e dizer obrigado, Yahshua, por cada dia nos edificar um pouquinho, né? E vamos chegar lá. Paz, irmãos. Aleluia, querida irmã. Obrigado aí pela fala agregada. Que o Eterno continue abençoando a ti e sua casa. Firme nessa jornada. A recompensa é grande, vale a pena continuar. Forte abraço, querida irmã. Irmã João, irmã Maria, vamos lá. Aleluia. Vou cantar um louvor aqui, meus irmãos. Em nome de Yahshua Mashiach. Olha, quantas lutas eu passei em teu caminho, quantas lágrimas chorei, mas só em ti confiei, porque só tu é meu mestre, meu rei. Mas que eu seja mais fiel em teu caminho, venha vacilar, mas só em ti confiar e sempre te amar, te amar. Como os passarinhos cantam ao amanhecer, quero sempre a te engrandecer, e nas tentações eu em ti vou vencer, porque só tu és meu mestre, meu rei. Como os passarinhos cantam ao amanhecer, quero sempre a te engrandecer, e nas tentações eu em ti vou vencer, porque só tu és meu mestre, meu rei. E ao sentir, não sei viver, porque sei que dominas o meu ser. Quero agora teu perdão. Quero ouvir a tua voz, soar dentro de mim, sentir a tua mão e o teu poder. Passarinhos cantam ao amanhecer, quero sempre a te engrandecer, e nas tentações eu em ti vou vencer, porque só tu és meu mestre, meu rei. E sem ti não sei viver,
ser e não sabemos viver, meu Deus. Aleluia, que maravilha, né? Que o Eterno abençoe, continue abençoando a vida do irmão João, irmã Maria, que são bênçãos aí em nossas vidas e para todo aquele lado do Machia. Irmão Red, quer agregar mais algum valor aí? Nome de Alves. É só para poder finalizar, dizer que está muito maravilhoso, né? A nossa Querrilá, onde a gente aprende, amadurece com os irmãos. E eu queria dizer aqui uma coisa aqui bem simples. Isso é para os Ialdins, para nós Ialdins. Na sua cidade, você é um Ialdim. Então você, meu irmão, é a pessoa mais rica que existe nessa cidade. Não é pelos bens materiais que você tem, mas por ter dentro de você o Kadosh, que é Ial, e o filho Ialcha. Então você se tornou a pessoa mais rica dessa cidade. Porque quando a gente olha a carta à Laodiceia, diz assim, que eles são pobres, miseráveis e nus. Então eles não têm essa riqueza que é Ial e que é Ialcha. Mas essa boa notícia, meu irmão e minha irmã, ela chegou até você. E você também pode se tornar a pessoa mais rica da sua cidade. Não buscando bens materiais, mas as coisas do alto. E essas coisas é Ial e é Ialcha. Muito obrigado, irmão Roberto. Paz de Alcha para todos. Microfone, irmão Roberto. Leal, irmão Red. É por aí mesmo, né? A Escritura vai dizer que o reino dos céus nunca foi aparente. Não é comida e nem bebida, mas é paz, amor e justiça. Então, quando nós temos isso dentro de nós, irmão, nós somos um verdadeiro representante do reino. Então, Shaul declarou isso. Ele falou, olha, gente, vocês prestem bem atenção. O reino dos céus não é visto com aparência, irmãos. Quanto mais a gente puder passar batido aqui despercebido, é melhor. Falou, o reino dos céus não é com aparência, não é aparência, não tem aparência, irmão. Não, não, não. Outra coisa. Não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Ruach Kadosh. Se nós harmonizarmos essas três coisas, que é isso, irmão Roberto? Paz, justiça e alegria, você já está vivendo o reino, irmão. Ainda mais agora que nós sabemos a quem invocar. Nós sabemos agora a quem adorar. Está muito explícito, está muito claro. O inimigo ele está agonizando, querendo de nos chamar de louco, de mais uma seita, de mais uma religião. Não precisamos bater boca, não precisamos entrar em conflito com essas pessoas, porque até na época de Alcha, quando ele chegou aqui, ele implantou o reino dos céus, irmão. Houve um fuzuê, houve um sarceiro, como diz o nordestino, uma bagaceira, porque lá havia 5 linhas de frentes religiosas, saduceus, fariseus, zelotes, arsênios e um judaísmo já totalmente descaracterizado. Então, quando Yahshua vem falando que o reino que ele estava falando não era visível aos olhos dos homens, eles piraram. Né? Eles piraram, irmão. Quando ele vem refutando
as práticas da religião e da religiosidade, virou inimigo número 1 do seu povo, daqueles que eram seus irmãos. Nem Roma, irmão. Roma, na verdade, foi induzida pelos religiosos da época. Roma, sim. Depois, lá na frente, o diabo usou ela a vera. Para fazer o quê? Já que eles não querem a verdade, vão descaracterizar tudo isso aí. Foi aquilo que o irmão Regi trouxe. E, na verdade, quem recusou o maná, irmã Alba, foi os próprios irmãos. Quem recusou o banquete, quem virou as costas para a mensagem da edificação, da mensagem de justiça, foi eles. Roma simplesmente se alinhou, sob a pressão dos religiosos, daqueles líderes usados pelo asqueroso. Que essa guerrilha de hoje possa despertar muitas pessoas. Porque parou-se no tempo a mensagem da justiça. Parou-se, irmão. E qual era a mensagem que era anunciada? A mensagem da facilidade. Não era um evangelho. Não era o evangelho da justiça. Porque nós estamos falando aqui, guarda isso aí, para vocês. Isso é legal a gente estar falando, recitando. Carta aos Romanos, capítulo 14. Verso 16. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência. Porquanto o reino de Ial não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Ruach Kadosh. Bom, Roberto, eu queria comer um bife hoje, mas não dá. Mas você tem paz? Você está vendo a justiça do Abba se manifestando? Você tem alegria no Ruach Kadosh? Você não come esse bife hoje, mas daqui a pouco o Criador é poderoso para prover não só um bife, mas vários bifes. Ele diz que nós precisamos ter isso, ô irmão Wagner. Paz, justiça e alegria, porque o reino dele não é um reino visto com os olhos da carne, mas é um reino que nós podemos sentir. Quando você chega perto de um irmão cheio de paz, você fala, nossa. Quando você chega perto de um irmão cheio de alegria, esbanjando alegria. E quando você chega perto do irmão e fala, irmão Roberto, não esquenta a cabeça não, que nós já estamos orando e colocamos na mão do Abba. Não se preocupe, porque a justiça do Abba vai se manifestar. Então, que hoje possamos aproveitar mesmo, degustar dessa verdade que chega até as nossas mesas espirituais. Hoje, irmãos, se sintam privilegiados de fazer parte dessa geração do século XXI, dos remanescentes agora, dos tabernáculos que estavam caídos, agora estão sendo erguidos para a habitação do Ruach Kadosh, irmãos. Paramos lá atrás, questionamos, pesquisamos e, eu preciso voltar para os caminhos antigos. Aleluia! Para o caminho aonde eu posso encontrar gozo e refrigério para as nossas almas. Então, lembre-se, irmãos, que cabe a cada um de nós essa responsabilidade. Presta atenção o que diz o verso 16 de Carta aos Romanos, capítulo 14. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência. É bom, não precisa entrar em questões de bate-boca. Não precisa, foge disso, irmão. O que eu e você precisamos fazer, o que nós estamos fazendo aqui agora, semeando a boa semente. Se essa semente cair em terra boa, não tenha dúvida que mais cedo ou mais tarde ela vai germinar e vai
alcançar o propósito a qual ela foi lançada. O nosso papel aqui é só anunciar, orar e continuar crendo que o nosso trabalho não é em vão. Diz as Escrituras que o nosso trabalho, irmão Wagner, não é em vão. Ah, irmão Roberto, já falei. Irmão Roberto, estou saindo para a rua com um carro de som. Não acontece nada. Esquece isso. Você tem que trabalhar. Não espere recompensa de ninguém terrenamente falando. Porque o Pai, que não deixa passar nada batido com seus olhos de tocha de fogo, ele está contemplando. Você labutando. Lembra daquele nosso irmão? Lembra daquele nosso irmão? Que irmão, irmão Roberto? Lá nos tempos antigos, o irmão Regis, chamado Gideão, quando estava no ápice da perseguição dos filisteus. A Escritura vai dizer que ele tirou o melhor horário do dia, onde o sol aproximadamente uns 50 graus, onde todo mundo estava procurando uma sombra, e falou, vou lá, eu vou amassar o trigo no lagar. Essa é a única hora que talvez os filisteus, devido ao calor, devido ao quadro, eles não vão lá me atacar. Então é essa hora que eu vou lá amassar o trigo no lagar. A hora que, aos olhos natural, ele achava que ninguém estava vendo. Mas quando ele começou a amassar o trigo no lagar, diz as Escrituras que tinha alguém o observando. Aleluia. E bradou dizendo, vai tu nessa força, varão valoroso ou varoa valorosa, porque Iau é contigo. Aí ele foi perguntar ainda, questionar, mas por que Iau é comigo e está acontecendo essas coisas? Ué, queridinho, você está na terra. Você está num campo de batalha. Para com chororô. Quando você estiver lá no Chamaim, não vai ter mais nada disso. Mas você está na terra, meu filho. Então, mesmo mediante todos esses conflitos aí, essas lutas que você está enfrentando, essas adversidades na sua vida, Iau é contigo. Iau é com cada um de nós. E é por isso que ele nos chamou do engano, das trevas, da religião, da religiosidade, para a sua maravilhosa luz do evangelho do reino. Esse é o evangelho do reino. Não é o evangelho de oba-oba, não é o evangelho de engano, é o evangelho os quais o principal tem sido apresentado. O Criador e o Salvador. Aleluia! E aquilo que está por vir não vai demorar muito. Queridos irmãos, que essa fala de hoje, que essa reunião aqui possa ter trazido edificação para a sua vida e para toda a sua casa em nome de Yahshua Mashiach. Eu gostaria de pedir aos irmãos aqui, em tempo real, os amados irmãos, que orasse por um sobrinho que eu tenho, que está passando por um momento difícil, um jovem de 18 anos, que está precisando muito das nossas orações. Eu já tenho visto o pai trabalhando, que já saiu de um quadro, já para outro quadro, progredindo melhor. Mas a batalha ainda continua, porque ele não ganhou a alta da unidade que ele se encontra. E lá é um lugar muito perturbador. A irmã Alba falou, né, de presídio, essas coisas todas. É um lugar também perturbador, é um lugar onde tem muitos legados espirituais do mal. E o meu sobrinho, ele também está num lugar onde nós temos visto, eu tive lá travando batalhas espirituais realmente, e eu sei que ele precisa ser alcançado pela benevolência do Pai o mais rápido de lá e ser resgatado daquele lugar. Então, um jovem que eu creio que o Pai vai manifestar o seu poder para a glória do seu nome. Já foi levado os nomes, os seus pais, ele mesmo declarou Iau e Yahshua na sua vida, mas ainda está sob os efeitos dos ataques do maligno. Então, eu queria pedir os irmãos, aqueles que puderem, interceder pela vida do meu sobrinho. O nome dele é Cauã, um garoto
maravilhoso. Um garoto, sabe, gente boa pra caramba, mas infelizmente foi vítima de uma situação que, na verdade, ninguém esperava. Então eu queria pedir que os irmãos, que nas suas súplicas aí, lembrasse dele. O nome desse jovem é Cauã. Cauã. Que o Pai venha libertar sua mente, seu coração, que ele venha sair desse quadro depressivo, que ele venha sair desse quadro de ansiedade que se encontra. E eu creio que eu vou estar aqui testemunhando e agradecendo a cada irmão, em nome de Deus, os que estão fazendo parte da sala aqui e os que estão nos ouvindo aí pela rede social. A Escritura diz que devemos orar um pelos outros, né? Eu tenho ouvido, irmão Alba e os demais irmãos aqui, vários testemunhos maravilhosos dessas reuniões que nós fazemos aqui. Pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de tantas malignidades, né? E aí o diabo vem e fala assim, então eu vou pegar um lá da sua casa. Lembra que eu falei isso? Você ora para um, o pai manifesta ali e tal, aí ele fala, então, ele não pode comigo. Eu sei que ele não pode. A Escritura vai dizer que eu estou sob a proteção do Abba e no amor do Mashi. E Yohana escreve uma carta, aqueles que são de alma maligno não pode tocá-lo. Então ele não pode comigo, ele vai fazer o quê? Vai tocar em alguém que não tem ainda essa proteção, não é verdade, irmão? Você orar por uma pessoa, uma coisa, e a pessoa agora passar a ter essa proteção, porque ele mesmo pediu essa proteção, é outra história. As pessoas não entendem muito isso, não. Né? Eu vi um testemunho de uma pessoa que ficou muito tempo no ocultismo e naquele dia e chegou um belo dia, o pai pegou aquela pessoa, resgatou ele. Só que aquela pessoa estava num quadro tão avançado no que ele praticava. A gente tem que tomar cuidado aqui, irmãos, em algumas palavras, porque essa live vai para as outras plataformas. No YouTube, qualquer palavra que tu fala a eles, pá, derruba a tua live. E o Facebook não é diferente. Então ele estava tão arraigado no que ele praticava que ele tinha muita intimidade com o asqueroso. Até que um dia ele descobriu que aquele asqueroso não era tão poderoso como se dizia assim. E ele abandonou aquilo tudo. Mas ele conta que, dentre o que ele fazia, ele era transportado em espírito para evidenciar aquilo que ele fez, aquilo que ele pediu, aquilo que ele trabalhou para acontecer naquela pessoa. E, para surpresa dele, ele, na época, trabalhou para a morte de uma pessoa e estava tudo preparado, e ele falou, eu fui transportado, eu fui transladado no espírito para ver. Eu falei, eu quero ir para ver aquela pessoa cair. Para surpresa dele, quando ele chegou lá, encontrou aquele adversário que realmente ia executar a sua ordem. Mas, para surpresa dele, tinha o que lá, do lado daquela pessoa? Um guardião do chamaim do Abba. E ele, contando no seu testemunho, ele diz, olha, eu visualizei aqueles dois seres e aquela pessoa ali, no meio. E aquele que eu pedi, aquele que falou para mim que era tão poderoso, não podia fazer nada com essa pessoa. Porque aquele guardião do chamaim estava do lado daquela pessoa. E foi quando aquele ser espiritual de luz falou para mim, olha, não é por essa pessoa, não é por essa pessoa. Eu estou aqui não apenas por essa pessoa. Eu estou aqui porque, em oração, me pediram e eu estou aqui guardando essa pessoa. Aleluia. Então, as pessoas não têm noção do poder da oração, daquilo que o Abba Pai é poderoso para neutralizar no mundo espiritual por causa da sua oração simples. Não é por muitas palavras, mas é uma oração convicta, uma oração cheia de esperança por alguém que precisa ser alcançado. Essa é a nossa parte. A Querrilar do primeiro século orava sem cessar. Se você pegar lá, você vai ver lá várias coisas que aconteciam, irmão Régio. E está na hora desses milagres voltarem a acontecer. Se eu faço parte de Filadélfia Viva,
Se eu fui alcançado verdadeiramente por o evangelho do reino, eu preciso ver essas coisas começarem a acontecer de novo, porque a Escritura me mostra o que sobrou para nós. Ela nos mostra que no século I, coisas maravilhosas aconteciam. E Alcha falou para aquele pessoal lá, obras maiores vocês farão, obras maiores. Essas obras, como colocou o irmão Red, foi parada no decorrer do tempo. Aconteceu algumas coisinhas porque o pai usou de benevolência, como diz no Êxodo, capítulo 33, versículo 19, ele usa de benevolência para com quem ele quer, ele usa de bondade com quem ele quiser usar. Mas eu quero falar a respeito do nome do Mashiach, do nome do Mashiach. Então, se nós somos verdadeiramente, se agrupamos esse corpo do Mashiach restaurado nessa última era, precisamos crer nos milagres e precisamos orar para que esses milagres aconteçam. Não é uma vez na vida, outra vez na morte, não. É diariamente, irmãos. É diariamente. A Escritura vai dizer que quando a igreja se reunia, quando a Kehilá se reunia para clamar, algo acontecia. E é por isso que eu estou pedindo aos irmãos juntos para nós orarmos agora, não só apenas para o meu sobrinho, mas várias pessoas que estão chegando aqui no meu WhatsApp pedindo oração aqui agora, irmãos. É muita gente, você não tem nem noção. Então vamos orar agora? Vamos tirar um... E logo assim a gente vai estar encerrando com um cântico aí do irmão João e irmã Maria. Então querem orar, eu sinto que algo vai acontecer hoje, irmãos. Eu estou sentindo que algo poderoso está se movendo nessa esfera terrena para benefício de pessoas. Você que está aí do outro lado nos assistindo pela plataforma do Facebook em tempo real, você crê? Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Então, se você puder agora, quebra o seu joelho aí. Se você não puder, sentado onde você está, deitado aí nesse leito, você crê agora. Ore com Filadélfia Viva. Ore com os remanescentes dessa última era da Kehilá nessa hora. Vamos orar, irmãos? Ora, que o Pai quer ouvir a cada um de nós aqui, em nome de Alcha. Soberano, na tua presença nos colocamos para combater o bom combate. Nós invocamos o nome de Alcha Mashiach. Não é nome de Esos, não é nome de ídolos. Não é, Pai, em nome de religião nenhuma. É no nome do Mashiach, é no nome de Alcha. Nome poderoso que foi nos dado abaixo dos céus. Repreenda esse espírito de loucura agora. Abre as cadeias. Pai, venham rebentar grilhões agora. Que essas correntes sejam despedaçadas pelo poder do nome de Alcha Mashiach. Dá ordem à tua milícia de anjos poderosos para guerrear naquilo que não podemos guerrear. Entra no campo da mente. Toma as nossas emoções, toma a nossa matéria, Pai. Visita, Pai amado, em todas as esferas do nosso ser, aonde o adversário está trabalhando, está agindo na surdina, nós te pedimos agora, pelo amor ao teu nome, no nome de Alcha Mashiach, que essa pessoa seja liberta agora em nome de Alcha. Remova esse câncer, remova esses tumores. Pai, cessa essa diabetes avançada, neutraliza essas dores crônicas nos ossos, na musculatura, nos órgãos internos, Pai. Essas pontadas, esse problema, Pai amado, Pai, na sua pressão arterial. Nós repreendemos, nós neutralizamos o espírito da enfermidade. Nós repreendemos toda obra contrária ao teu amor, em nome de Alcha Mashiach. Entra nos manicônios, entra nos hospitais, entra, Pai, nos presídios, nas penitenciárias, em cada estado, solo nacional, em território internacional. Pai, liberta essas pessoas em nome de Alcha. Levanta esse meu irmão, acamado Jadias. Levanta essa minha irmã,
atribulada no seu espírito, confusa no seu espírito. Repreende esse espírito de confusão em nome de Yahshua Mashiach e opere o seu poder. A sua Querrilá clama, o seu povo se reúne agora num só espírito, num só propósito, para neutralizarmos no nome de Yahshua Mashiach todo o ardil, toda a estratégia maligna e que caia por terra agora. Nós ministramos a cura, nós ministramos o perdão, nós ministramos a libertação, nós ministramos vida e paz em nome de Yahshua Mashiach. E que assim seja para a glória do teu louvor. Aleluia, meus irmãos. Cremos no resultado das nossas súplicas e das nossas orações, porque a Escritura vai dizer no livro do profeta Ishaiah que o ouvido de o Abba Pai não está agravado, ao ponto que ele não possa ouvir, e nem suas mãos encolhida ao ponto que ele não possa abençoar. Então, não tenho dúvida que as mãos do Abba foi estendida em direção àqueles que nós pedimos mediante o seu querer e a sua vontade. E assim seja em nome de Yahshua. Tá bom, meus irmãos? Obrigado aí por esse momento. Nós vamos estar encerrando a nossa Querrilá. O irmão Wagner quer falar alguma coisa, irmão? Tu levantou a mão. Quando o irmão estava falando, antes da oração, senti um calor, a presença do Akadosh, confirmando, né, que essa oração tinha que ser feita mesmo. Aleluia, irmão Wagner. Obrigado aí pela soma de força. Irmão João, irmã Maria, a gente vai entoar agora um cântico de despedida, né? Desse momento aqui, esse cântico é para o nosso Abba Pai, mas eu sei que alegra o nosso espírito também. Obrigado, querida irmã Alba, pelo testemunho. Obrigado, irmão Érito, pela sua participação. Irmão Regi, feliz com a palavra. Irmão Ione, por esse suporte. Irmão Lauro, irmã Eli, todos os amados irmãos que aqui conosco teve aqui, irmã Eunice, irmã Lucileide, nossa querida, irmão Lucas, nosso irmão Marcos Carenha, e até aqueles irmãos que muitas das vezes entrou aí, mas não firmou. Esse problema de internet em vários lugares, muitas das vezes a pessoa entra e não firma, às vezes a luz está fraca e coisa assim, E esses irmãos que estão participando aí lá no Facebook, um beijo no coração de vocês, obrigado por esse momento de comunhão, que o Pai continue abençoando vocês em nome de Yahshua. Irmão Régio, consideração final, e irmão João, irmã Maria, encerra a nossa live, a nossa Querrilá de hoje, em nome de Yahshua. Nós só temos que agradecer ao nosso Abba, né? Louvado seja Yahweh por tudo e pela vida de cada um dos irmãos, também de cada um que está nos assistindo, que Yahweh seja com você, com a sua casa, com a sua família. E assim como a irmã Alba falou, o irmão Roberto tem falado, que Yahweh salve nossos filhos. Louvado seja Yahweh, que assim seja. Aleluia. Abençoa, Pai, teu povo, Pai. Abençoa teus filhos, Pai. Em nome de Deus. Teu grande amor me trouxe esperança, tirando do mundo cheio de sofrimento. Teu grande amor me fez entender o mundo lá fora é uma grande ilusão. Por isso agora a ti eu me rendo e a cada dia me entrego nos teus braços de amor. Aleluia. Luz que ilumina minha vida é a tua palavra que me conforta na hora da dor. Luz que ilumina minha vida é a tua palavra que me conforta na hora da dor.
teu amor cresça dentro de nós a cada dia. Aleluia. Aleluia. Teu grande amor me trouxe esperança, me afastando de um mundo cheio de sofrimento. Teu grande amor me fez entender que o mundo lá fora é uma grande ilusão. Por isso agora, ai, eu entendo que a cada dia me entrego nos teus braços de amor. Luz ilumina minha vida, é a tua palavra que me conforta na hora da dor. Luz ilumina minha vida e alma, é a tua palavra que me conforta na hora da dor. Na hora da dor. Aleluia. Aleluia. Beijo no coração, meus amados irmãos. Obrigado pela sua companhia. Beijo no coração de todos. Que o aí. Eterno abençoe poderosamente. Até a próxima. Grande abraço a todos os irmãos. Grande abraço, meus irmãos. Até mais. Fala aí de alça para todos. Aleluia.